Bom dia, gente. Hoje temos prova, daqui a pouco. Então, nós vamos fazer uma revisão para poder estar mais fluidez na hora de fazer a prova, né? A prova de vocês não está fácil, tá? Não está muito fácil, não. Então, tem que tomar muito cuidado com a prova. Observar bem. Uma letrinha muda a palavra e muda todo o sentido da frase, tá? Então, tem que prestar muita, mas muita atenção mesmo, ok? Para poder fazer a prova. Daqui a pouco eu repito isso novamente, deve chegar mais gente. Já vou colocando aqui, Vitória, Maria Eduarda, Maria Júlia, oh meu Deus do céu, desculpa, Maria Júlia. Giovana e Luiz. Luiz. Giovana, você tem um irmão, não tem? Ele é de qual turma? Sexto ano. E qual o nome dele mesmo? Você sabe o nome dele, não? Gustavo Cardoso. Gustavo Cardoso. Luiz, eu quero conversar com você um negócio que é meio tenso. Eu acho que amanhã eu converso com você. Não é tenso, é só porque você diminuiu o seu rendimento e eu preciso que você tenha um rendimento melhor. Eu sei que às vezes a gente tem vários problemas em casa e tudo mais, mas nós precisamos focar no conteúdo para poder fluir e o que é mais importante para a gente é isso aí. Amanhã a gente conversa melhor, é para todo mundo. Eu sempre tenho conversas assim. Eu acho que com a turma de vocês não tenho certeza se eu já tive. É algo mais íntimo, assim, sabe? É claro que íntimo pela rede social é meio tenso, mas pra gente realmente entender o propósito da nossa vida, coisas do tipo. Hoje nós precisamos focar na prova, tá certo? Então a prova de vocês, eu tinha passado lá no mural para vocês, né? No mural, não, nas atividades, qual era o conteúdo. Então esse conteúdo capítulo 5, América Latina, certo? Então é só América Latina, só esse capítulo 5. Então, nós tínhamos parado aí na página 381, certo? E aí nós vamos adiante um pouco para poder terminar esse conteúdo e eu ia explicando para vocês. Eu já fiz revisão para vocês? Eu cheguei a fazer a revisão da prova? Não? Antônio, você não está na turma errada, não? Cadê Antônio? Qual é o seu nome? A pessoa. Eu acho que esse menino é daqui, não. Vamos lá. Então, 382, aspectos econômicos da América Latina, importância das atividades agrícolas. Então, o que tem de principal em atividade agrícola aí é em relação a plantations, certo? O que são as plantations? Aquelas grandes fazendas gigantescas que têm plantação de um só tipo de produto, por exemplo, a soja, cana-de-açúcar, isso são plantations, ok? E uma coisa importante aí de lembrar também é que a maior parte desses países na América Latina possui uma pegada maior em relação à economia do primeiro sistema econômico aí, ó, que seria de setor primário. O setor primário seria o principal. Alguns países, poucos países, têm industrialização, mas essa industrialização ela é feita de fora para dentro, ou seja, são multinacionais que vêm para cá. Seria o Brasil, aí nós temos o Brasil, a Argentina. Na Argentina não tanto, mas tem industrialização, né? O México, tá? Então são países específicos, a gente tinha até escrito, né, na página 385. Vocês lembram lá passada? A gente respondeu a questão 2?
Sim? Gente do céu. Então, Equador, Nicarágua, Brasil e Argentina, que são os países aí com produtos, maior parte de suas exportações, produtos primários, tá? Que tem questão de industrialização, tem aí o México, primeiramente, né? Primeiramente não. Vem a Nicarágua, Brasil, Argentina e México, sendo esses principais aí que tem industrialização, né? Deixa eu ver o que mais nós temos. Importante pra caramba poder falar, para poder fazer o resumão de tudo. Mercosul. Quais são os tratados principais a respeito de Mercosul? Vocês lembram? Eu cheguei a conversar com vocês sobre isso na aula passada, gente. Não conversei? Ok, a Vitória falou, acho que sim, mas eu não lembro, eu li o lado dela. Olha só, nós temos aí o seguinte, o Mercosul, ele tem como objetivo a retirada gradual de tarifas alfandegárias. Então, tarifas alfandegárias são tarifas que são colocadas aí como tarifas com chegadas de produtos, importação e exportação principalmente, tá? Então, as mesmas tarifas são impostas para todos os países que fazem parte do Mercosul, ok? Então, nós temos aí, isso é algo importante, tem livre circulação das pessoas que fazem parte do Mercosul? Sim. Né? O que precisa ter? Simplesmente identidade atualizada menos de 10 anos, ok? Então, por que com menos de 10 anos? Porque às vezes você tem a identidade quando você tinha 2 anos de idade. Vai dar para poder identificar vocês agora? Não, né, gente? Então, precisa renovar essa identidade para poder ter o mais próximo possível do rosto, da aparência da pessoa, tá? Aí, o que acontece? Outra coisa, tem livre circulação de pessoas, ok. Você poder estudar em outros países, pode estudar, não tem problema. Se a pessoa quiser sair do Brasil e fazer medicina, que isso acontece muito, por exemplo, na Argentina, que faz parte do Mercosul, pode, não tem problema nenhum. Só que ela pode voltar e trabalhar aqui no Brasil, mesmo ela sendo brasileira? Não. Ela vai ter que fazer uma prova. Se ela não passar na prova, ela não vai poder trabalhar como médica aqui no Brasil. Deu para entender? Você pode estudar em todos os países do Mercosul. Agora, trabalhar em todos com a sua profissão de formação, não. Deu para entender, gente? Essa diferença aí, isso é fundamental, tá? Agora, quando a gente vai pensar em outro bloco econômico que é muito mais avançado, os blocos econômicos eles começam com um acordo pequenininho, depois vai aumentando a quantidade de países que fazem parte, a quantidade de coisas que vão fazer acordos, ok? Os acordos eles vão aumentando a quantidade e a sua intensidade também. Aí, quando a gente pensa lá na Europa, né, eu esqueci o bloco econômico de novo, gente. Aula passada sumiu isso da cabeça e eu falo isso com o nono ano e não esqueço lá no nono ano. Aí quando chega aqui eu esqueço as ideias. Então, lá na Europa, esse bloco econômico específico lá, ele tem uma visão diferente. A pessoa que é alemã, ela pode sim trabalhar e estudar na Inglaterra, por exemplo, com a mesma profissão, não tem problema. Tem como a gente daqui, uma pessoa que é formada em direito, por exemplo, ir trabalhar na Europa? Se ela fizer um mestrado lá, algo do tipo, ok. Agora, caso contrário, não, sou formada aqui, não fez nada lá, muda para lá, não, vou trabalhar na Alemanha como advogado. Não pode, não tem acordo. Tem acordo entre Brasil e Portugal, que as leis são um pouco mais parecidas, você tem que fazer uma prova para poder realmente entrar e trabalhar lá. Mas tem que ser feita essa prova. Da mesma forma que faz aqui. Pessoas que vêm da Europa para cá e querem exercer, e qualquer outra parte do país, do mundo inteiro, na verdade, a pessoa pode. A pessoa é veterinária e ela quer exercer a profissão dela aqui. Pode exercer, mas ela precisa fazer uma prova em português, tudo certinho, que ela vai poder exercer a profissão aqui. Tá bom? Todo mundo entendeu, né? Beleza.
Esses daí são blocos econômicos, né? Então, existem outros blocos econômicos aí, não é só o Mercosul, existem vários outros blocos econômicos da América Latina. As questões socioeconômicas da América Latina, nós temos aí, existem evidentes contrastes entre os países latino-americanos. Contrastes, vocês sabem o que é? Não? Neném pequenininho só vê coisas com contraste, ou seja, o preto e o branco. É contraste, um é totalmente diferente do outro, ele não vê a cor, ele só vê que é diferente, certo? Então, um azul clarinho com um preto. Você tem um contraste ali entre um e o outro, é coisas diferentes, totalmente diferentes, certo? Então, as questões socioeconômicas da América Latina aí, existem muitas coisas totalmente diferentes, certo? Então, uma delas é a relação ao tipo de desenvolvimento, a economia, são coisas diferentes. O índice de desenvolvimento humano, existem sim países que têm melhores qualidades de vida e tudo mais, existem países que é muito precário, tá certo? Existem países que têm industrialização, existem países que não têm nada de industrialização, que passa por situações muito, muito críticas, ok? Então, temos aqui uma coisa muito importante nessa página 389 é em relação, se vocês puderem já seguindo aí e escrevendo, coisas do tipo, vai ter um momentozinho aí até a prova, né? Às vezes dá para vocês darem uma olhada até. Mas nós temos, em relação à América Latina, colônias de exploração. Ele é um cenário internacional. O que é? O que você tem que pensar? É uma colônia de exploração. Beleza. Essa colônia de exploração, depois de ser explorada e se tornou independente, deixou de existir exploração? Não, continuou, só que entre o próprio país, tá certo? O que acontece? Nisso, nós temos um cenário internacional altamente dependente, nós somos dependentes de tecnologia e economicamente de outros países. Se algum país, por exemplo, Estados Unidos deu crise, aqui com certeza vai chegar uma crise. E aconteceu. Foi 2009, aconteceu uma crise dos Estados Unidos. E em 2013, mais ou menos, passou a ter uma crise muito severa aqui no Brasil. Então, isso, nós dependemos deles, certo? Os países desenvolvidos, como parques industriais, quase inexistente, ampla desigualdade social. Então, como um todo, temos uma desigualdade social muito grande na América Latina. Agora, outra parte super importante é o desenvolvimento econômico da América Latina, ele tem um motivo de estar precário como um todo. Em que sentido? Em aspecto governamental, todos os países, ou boa parte dos países latino-americanos, ele tem dívidas externas, tá? Então, parte governamental, dívidas externas. De que forma? O governo pegou dinheiro lá de outro país, Estados Unidos, normalmente, que é uma potência mundial, e era na época que pegou esse dinheiro emprestado. Pegou o dinheiro emprestado e aí tem que ficar pagando juros em cima desse dinheiro emprestado para poder... e para que pegou esse dinheiro? Para poder construir uma usina hidrelétrica, para poder ter desenvolvimento no país. Como que você vai ter energia se não tem uma fonte de energia? Precisa ter. Aí você precisa ter um investimento em educação, em saúde, ou saneamento básico no país. Você não tem esse dinheiro gerando no próprio país, pega o dinheiro emprestado. Foi pego esse dinheiro emprestado muito tempo atrás. E aí a gente paga essa dívida externa, ok? A diferença nossa aqui é que o Brasil quitou essa dívida externa na época do Lula, só que gerou uma dívida interna que foi um arrombo muito grande. Então, gerou um problema muito maior internamente no país. Não sei como está isso hoje em dia, tá, gente? Isso daí é questão política e varia muito, né? Mas pegar dinheiro emprestado não é algo legal, você tem que pagar depois e ainda gera juros, então é meio tenso. Governamental, dívida externa, deu para entender, né, gente? E aí nós temos desenvolvimento econômico da América Latina se deu por meio de sucessivas ocorrências de empréstimos, aumentando assim sua dívida externa. Outra coisa importante que vem esse subdesenvolvimento, essa dificuldade desses países da América Latina em relação à concentração de terras na mão de poucas pessoas, ok? Então, se isso daí é algo social, socialmente na população,
Isso gera um problema gigantesco. Se você concentra as terras na mão de poucas pessoas, como é o caso da América Latina como um todo, você tem a riqueza do país na mão de poucas pessoas. A população mesmo não tem essa riqueza. Deu para entender aí, gente? Sim? Então, nós temos dois aspectos de ter essa situação mais precária na América Latina, um governamental e outro social. Governamental de vida externa, que gerou essa dificuldade, e social, relação à concentração de terra nas mãos de poucas pessoas. Tá bom? Isso não é só do Brasil, isso é da América Latina como um todo, essa concentração de terra. Todo mundo conseguiu entender isso? Ficou tranquilo? Deixa eu ver o que mais. Antártida, 391. Na Antártida, nessa página, ele fala sobre os islandes. Então, o que são islandes? São plataformas de gelo que recobrem extensa área territorial, tá bom? Então, plataformas de gelo gigantescas em que ela vai aumentando o seu tamanho e ela duplica de tamanho até, tá certo? Em época aí de muito, muito gelo, e isso na Antártida, que é o Polo Sul, ok? Aí a gente pensa, quais tipos de peixes, de crustáceos, animaizinhos que vivem só lá? Um deles que cita aqui no livro é o krill. Krill, ele é escrito aí na página 391, no último parágrafo. Vocês estão com o livro seguindo, gente? Sim? Então, nesse último parágrafo, ele está na quarta linha. Pesca do krill. Krill. Tá? Ele é como se fosse um camarão. E esse animalzinho lá, esse bichinho, ele é muito importante para a cadeia alimentar toda do continente aí congelado, que é a América não, que é sul da América Latina, no caso Polo Sul, tá? No Polo Sul, a Antártida, ele é tão importante esse krill que ele é como se fosse a base da cadeia alimentar. Então, vários tipos de baleias, peixes, pinguins comem o krill, tá? Se acabar com o krill, vários animaizinhos vão morrer. E como está aumentando a quantidade de temperatura, diminuindo a quantidade de gelo, tem tido muita poluição, acaba que o krill está morrendo. Então, é um problema muito grave ali nessa região, certo? Grande quantidade de aves, tem albatroz, a gaivota, tá? São diferentes espécies de pinguins também nessa região, então são vários tipos de animaizinhos importantes nessa região e devem ser mantidos. Lembrando que a temperatura é de 10 a menos 80 graus. Varia mais ou menos, tá, gente? Mas nós temos aí relatos de chegar a menos 82 graus por aí, na região do Polo Sul, tá certo? A ocupação humana no continente, né, no Polo Sul, ela ocorreu a partir de 1902. São os ingleses que passaram a enviar algumas expedições ao Polo Sul. Então, o Polo Sul, ele não é habitado por gente e foi feito um acordo para poder ter as pessoas irem para lá e fazer estudos científicos naqueles lugares. Então, tem várias bases de vários lugares diferentes do mundo todo. Inclusive, a aula passada eu pedi para vocês fazerem a questão 3, a página 394, e escrever aí quais são os principais que fazem parte da América do Sul, certo? Vocês lembram disso? Sim ou não? Então, foi feita Não, a gente não pediu pra gente fazer, A gente ia fazer em sala? a gente vai aqui, ela. Eu cheguei a falar a resposta para vocês. Não? Gente, 394. Observe o mapa da página 392. Quais são os países que possuem bases científicas instaladas na Antártida? Aí eu mandei vocês colocarem, se não me engano, eu tenho quase certeza absoluta que eu pedi para vocês colocarem isso. Ninguém respondeu nada.
A gente ninguém resolveu porque a senhora já respondeu na aula. Então, na aula, eu respondi na aula. Não foi tarefa de casa? Sim, não foi? Eu pedi para vocês escreverem aí. Então, não tô doida, não. Olha só, nós tínhamos aí, ó, Argentina, Brasil, Chile e Uruguai são os que fazem parte da América Latina e possui base lá na Antártida, que é no Polo Sul, certo? Aí vamos acrescentar aí, eu acho que eu não coloquei todos os países, né? Não tinha falado para colocar todos os países, mas vocês vão colocar todos os países, que é a resposta. Então fica Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, que fazem parte da América Latina e tem base na Antártida. Completando, China, Estados Unidos. Para completar a resposta, gente, vocês colocaram todos esses? Questão 3, página 394. Módulo 3. Capítulo 5. Pode falar? Então, já tinha lá Argentina, Brasil, Chile, Uruguai. Aí continua China, Estados Unidos. Eduardo, você está com seu livro aí? 394? Já colocou tudo? Ah, ótimo, então. China, Estados Unidos, Polônia, Reino Unido, China, Estados Unidos, Polônia, Reino Unido, Rússia, Ucrânia, Coreia do Sul. Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, Estados Unidos, Polônia, Reino Unido, Rússia, Ucrânia e Coreia do Sul. Tá certo? São esses os países, essa é a resposta 3. Quais são os países que possuem bases científicas instaladas na Antártida? Então, indo do meio para trás, voltando agora lá no início, para a gente ir vendo coisas importantes aí. Consequências da metropolização e suas consequências. Então, 379, vai lá na página 379. Olha só, gente, a prova de vocês é hoje, daqui a pouco, agora chegou mais gente, né? Eu vou falar novamente aí com vocês, tá certo? Então, Gabriele tá aí também, Gustavo não tá aí, João também não, Matheus também não, Iago e Eduardo também não. Ah, não, o Eduardo tá aqui. Beleza. Olha só, o que acontece? Eu estou fazendo uma revisão com vocês, eu já tinha feito aula passada uma revisão com vocês, né? A prova de vocês não tá fácil. Como é uma prova de marcar X, realmente é só marcar o que é para ser respondido. Eu não coloquei um monte de coisas para vocês escreverem escritas, eu coloquei como se fosse um simulado mesmo. Só que eu puxei um pouquinho mais, vocês sabem, eu acho que quem está comigo sabe que o meu simulado acaba sendo mais difícil, muitas vezes, do que uma prova escrita, né? Porque você tem que prestar muita atenção. E é uma palavrinha que muda na outra que faz com que uma esteja certa e a outra errada. Uma letrinha que muda na palavra, Amazônia, Amazonas.
amazônica, isso daí tem diferença de cada um, né? Então, você precisa saber qual é a diferença certinho. Amazonas, amazônica, floresta Amazonas, tá certo? Não tá, né? Floresta amazônica. Rio Amazônica, existe isso? Não, é Rio Amazonas, tá certo? Então, você tem que saber isso daí, dar uma olhada para poder fazer a prova direitinho. Então, tem diferença de uma letrinha apenas que muda toda a palavra, que vai dar sentido diferente, tá certo? Esse da Amazonas, daqui a pouco a gente dá uma olhada lá. Mas olha só, 379, nós temos metropolização e suas consequências. Então, uma região metropolitana é uma área densamente urbanizada, que em geral engloba mais de um município. Ok. Então, região metropolitana, você tem uma área que tem muita gente morando ali. Então, esse processo, nós temos que lembrar, os lugares os quais tem maior gente, maior colonização, são os litorais, certo? Onde está a concentração de população? Próximo aos centros urbanos. Então, a maior parte da população, essa concentração de terra na mão de poucas pessoas fez com que as pessoas deixassem o campo, não conseguissem se sustentar no campo e mudassem para cidades. As cidades aumentaram muito rapidamente. Quando essas cidades aumentaram, o que aconteceu? Essas cidades passaram a ter vários problemas. Quais problemas, por exemplo? Problemas de favelização é um deles? Sim. A favelização, você tem muitas favelas gerando ali. Você ter problemas de transporte público, ter problemas de não ter emprego para todo mundo, moradia para todo mundo adequada, não tem. Sistema de saneamento básico, saúde, alimentação, altos índices de poluição é um dos problemas também. Congestionamento de trânsito, transporte público não consegue atender toda a população, que o certo seria isso, mas não consegue atender. Outra coisa, está na página 377. Intensa urbanização, concentração de terra nas mãos de poucas pessoas, fez com que tivesse essa favelização, né, que as pessoas saíram do campo e foram morar na cidade. Impulsionaram a quantidade de gente chegando cada vez mais nessas cidades, em busca de trabalho. 4 habitantes em 5 vivem em áreas urbanas, ou seja, de 5 pessoas que moram na América Latina, 4 dessas pessoas estão na área das cidades. Só uma dessas pessoas estão morando na roça, ou seja, 10 pessoas, 2 moram na roça e 8 moram nas cidades. Essa é a proporção. A diferença é muito grande, gente. Essa colonização só acontece nos litorais, principalmente, por um processo histórico de adentrada desse território, firmar primeiro ali questão de grandes cidades, polos industriais, né, que vão ser fontes de exportação, principalmente. E aí nós temos os desertos. Esses desertos, esses vazios demográficos, né, ele acontece por qual motivo? Por que surgiu do deserto lá na Argentina, no Chile, por exemplo? Vocês têm ideia? Foi o ser humano que fez isso? Não, gente, não foi o ser humano que fez isso, tá? Essas áreas de deserto que surgiram por conta não da vegetação em si, mas o relevo influenciou para poder não chegar água naquele lugar. Desculpa. Então, para não chegar água naquele lugar, então aquilo ali é um deserto. Tá bom? Para ser deserto, o deserto não tem que ser quente. O deserto pode ser frio também, pode ser gelo. É não chover. Quando não chove, aquilo ali pode ser sim considerado um deserto, dependendo da quantidade de água que cai durante um ano, tá certo? Então, na Argentina e no Chile, não foi o ser humano que inventou isso para poder ter deserto ali. Ah, é culpa do ser humano ter menos gente morando na Amazônia, ou então coisas do tipo em relação lá no Nordeste brasileiro, né? Então tem menos gente morando, tem muita gente morando lá, na verdade, mas não é culpa da população daquele clima ser daquela forma. É em relação ao Planalto da Borborema, a gente já estudou ano passado isso, que ele tem
não é montanha, né, gente, mas um morro, uma serra mais elevada que impede a chegada de água naquela região, tá bom? Os principais povos que formam essa população são os africanos, indígenas e europeus, né? Como um todo, da América Latina. Os povos pré-colombianos, quais são esses povos pré-colombianos? Que chegaram antes de Cristóvão Colombo. Quando Cristóvão Colombo chegou aqui, já existiam pessoas morando. São chamados pré-colombianos, antes de Cristóvão Colombo, tá bom? E aí, esses povos são os astecas, os incas e os maias, como principais, sendo os mais fortes, com maiores tecnologias e tudo mais. Eles tinham toda uma estrutura, tinham cidades, palácios, monumentos, estradas ligando os principais pontos onde eles passavam, os centros urbanos, tinham conhecimento sobre astronomia, matemática, agricultura, tudo isso, né? Qual regionalização divide o continente americano, tendo como critério duas características físicas, as suas características físicas? Então, as características físicas, nós vamos lembrar aí, ó, América do Norte, América Central, América do Sul. Quando nós pensamos em histórico-cultural, critérios históricos e culturais, nós temos, então, a divisão América Anglo-Saxônica e América Latina, tá certo? Clima e formações vegetais, deixa eu ver o que mais. Bacias hidrográficas das regiões, as mais importantes que nós temos aí, Orinoco, Platina e Amazonas, tá certo? Orinoco, Platina, Amazonas. Amazônica, então é o Rio Amazonas, então Amazônica é o Platina, Amazônica e Orinoco, são as principais bacias hidrográficas que formam essa região aí, como principal, tá? Gente, mosquito chato, morreu. Olá. Nós temos as cadeias de montanhas, elas são localizadas em qual região? Então, são na região oeste, tá bom? E aí nós temos cadeias de montanhas localizadas na região oeste, planícies centrais, tá? E os planaltos no leste. Então, tem essa divisão aí onde fica cada um. Cadeias de montanhas, planícies centrais e planaltos no leste. Exploração de gêneros agrícolas para os outros países como principal aí, que é o setor primário. E aí nós vamos pensar lá naquela... Tem aquele mapinha que mostra o Amazônia. Gente, vocês lembram? Eu tinha mostrado a aula passada. Se não me engano, é na turma de vocês mesmo. Amazônia Internacional e Amazônia... Não, isso daí é 7º ano, né? Acho que é. Tô confundindo uma coisa com a outra. Deixa isso de lado. Importância das atividades agrícolas. Metropolização, consequências. Eu acho que foi tudo, gente. Uma pergunta. Ficou faltando alguma coisa que vocês acham que deve ser tratado? Sei lá, tipo... Nenhuma pergunta? Tá tudo ok? Tranquilo? Com certeza? Estão prontos para fazer a prova? Eu já tinha feito uma revisão com vocês, fiz outra hoje. Vou poder pegar de novo aí, lembrar, tá fresquinha na mente. Tá tranquilo? Sim. Eu consegui fazer a revisão em todas as turmas, só o 6º ano que ainda não, e eu vou fazer a revisão hoje com eles, ou explicar o conteúdo direitinho, vai dar tudo certo. Sempre dá, né? Então, com vocês, ficou no caso 2 revisões, né? Então, é isso. Tentar levar bem a sério, gente, em questão de estudo, questão de fazer... Tem como sim aprender à distância. Quem realmente quer fazer tem como, né? Tem como sim, gente, continuar nosso ano letivo e se formarem e ter
conhecimento, né, adiante aí para levar para as outras turmas, outras séries e tudo mais. Então a gente precisa levar muito a sério mesmo, tá? E problema todo mundo tem. Todo mundo tem problema. Muitos problemas, né? E a diferença vai ser da forma que a gente vai lidar com esses problemas, certo? Então, é isso aí. Gente, olhar os lados positivos sempre tem como ser pior. Sempre, tá? Ah, a pessoa morreu, que pena. Mas ela podia ter ficar num hospital durante muito tempo, ficar sofrendo, isso é muito pior. Muito, muito pior. Então a gente pensa, morreu, mas pelo menos ela não sofreu tanto, sabe? Tenta pensar no lado positivo sempre, não olha pro lado negativo sempre, que você tá sentindo falta, mas ok, a gente vai se ver depois. Todo mundo vai morrer um dia, né? Então, faz parte da vida. E a gente precisa aceitar as coisas. A gente não manda na vida, a gente não manda no que a gente tem de principal. Tipo, a gente manda na nossa vida em relação ao que a gente faz hoje para poder melhorar nosso futuro. Se eu escolho estudar para poder melhorar meu futuro, eu estou sim organizando a minha vida, ok? Agora, se eu fico preocupada com coisas as quais eu não posso mudar, isso daí não é legal, certo? Acho que é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês para a gente tentar levar bem a sério, né? O conteúdo, estudar de verdade. Vocês estão em semana de prova, já teve prova ontem, hoje vai ter prova também. Então, tentem levar bem a sério, tentem se pensar realmente que é o futuro de vocês, tá? Não depende de professor, não depende da melhor escola que vocês vão ter, não depende em questão de pai e mãe ficar em cima, vocês já estão grandes, vocês já sabem a responsabilidade de vocês, e vocês sabem muito bem que isso daí é o futuro de vocês. Se os pais de vocês colocarem, vocês estão numa escola muito boa e excelente, sim. E todos os professores aqui do Imaculada levam a sério e colocam o melhor de si para vocês, né? Existem professores que trabalham em outros colégios e sabe que os conteúdos não são dados como um todo, como é dado aqui no Imaculada, que a gente faz questão de colocar tudo. Não coloca pela metade. Tudo que eu aprendo de estudo, né? Sempre eu pego e coloco não só o que eu aprendi na faculdade ou na escola, eu coloco na minha pós-graduação, o que eu converso com pessoas em volta de mim, eu aprendo e eu trago para vocês sempre. Porque é o principal, o professor ele tem que transmitir tudo, isso é o que eu acredito. Então é o que eu faço e eu gosto muito de geografia, eu amo muito a geografia. Então é por isso que eu faço dessa forma. Então, confiem no que os seus professores estão passando para vocês, aprendam de verdade, queiram estudar, tá? Os pais de vocês pagam a escola e nesse período de pandemia é muito mais complicado. Acho que vocês sabem muito bem como que é a realidade de cada um. Levem a sério, tá? Não só pelo dinheiro, mas por vocês. Principalmente por vocês levarem a sério. Certo? Porque isso daí é o futuro de vocês. Isso daí é realmente o que você vai ser no futuro, vai depender da forma que você leva a sério aqui. Se você leva a sério o colégio, você leva a sério fazer as tarefas direito, fazer tudo direitinho, você vai ser um bom profissional. E um bom profissional ele é formado aos poucos. Uma pessoa organizada, que consegue se organizar com o tempo, se consegue se organizar com suas atividades, ela vai ter, sim, um futuro diferente lá na frente. Ela vai se destacar de forma diferente. Então, por favor, levem a sério. Se dediquem mais. Tá? Eu vi o rendimento de algumas pessoas caírem pra caramba. Muito, muito mesmo. Eu acho que um pouco em relação a não gostar de fazer as atividades e gostar mais